Oi, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje a nossa aula será de geografia, tá bom? Então, preparem aí o material de vocês, né? Já pega o livro de geografia, tá? Para a gente dar início à nossa aula de hoje. Enquanto vocês estão preparando o material de vocês, eu vou compartilhar o slide. Nossa aula de hoje de geografia é na data do dia 6/4. Vamos falar sobre mudanças provocadas pelo crescimento das cidades. E esse assunto inicia-se lá na página 52. Vamos lá, coloca lá na página 52. Vamos falar sobre esse crescimento. Que crescimento foi esse, né? Que desenvolveu outras cidades. Vamos lá. Observem essa imagem. Estão conseguindo observar? Agora essa. Vamos lá. Vocês estão vendo? Pronto. Essas imagens, elas são o mesmo local. Como assim, tia Lidiane? Exatamente como vocês observaram. Essa aqui, como ela era antigamente. E hoje, ela se encontra dessa forma. Totalmente diferente, maior, tem mais pessoas, mais habitantes, mais lojas, né? Mais pontos comerciais. Se ela se encontra dessa forma, foi por conta desse crescimento, dessa mudança que houve, né? De o tempo antigo para o tempo atual. Vamos lá. De acordo, né, com o crescimento, né, dessa população, nós temos um censo de população aqui no Brasil. Temos aqui em 2010, nós temos esse total de pessoas, né? E em 2020 já temos essa outra totalidade, né? Por quê? Porque nós sabemos que todo dia pessoas nascem, todo dia pessoas morrem. Então, não temos como ter uma base total, tá? De quantas pessoas realmente tem. E essa contagem, tá? Ela é feita por quem? Ela é feita pelo IBGE. O que é o IBGE? Ele é um órgão, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele é um órgão que ele é responsável por essa contagem. É ele que faz a contagem de quantos habitantes tem no local. E essa contagem ela é feita de 10 em 10 anos, né? Então, quando vai se formando de 10 em 10 anos, eles vão fazendo essa contagem, que é justamente para saber quantos habitantes há em cada localidade. Então, são realizadas estimativas. O que é estimativas? É possibilidades, né? E esse cálculo, eles chegam a ser próximos. Não é um cálculo exato, é um cálculo próximo. E o Brasil, ele é um país, né, mais populoso do mundo. Estatisticamente, né, a cada 20, né, segundos nasce um bebê. Para saber quantas pessoas existem em um país, deve acontecer o recenseamento. Que é isso?
É a contagem oficial das pessoas que vivem em um local. Então, vamos lá. Com esse crescimento, né, populacional, traz consigo vários problemas, né, de ordem social, ambiental e econômica. E eu vou aqui relatar para vocês esses tipos de problemas que são causados através, né, desse crescimento populacional, né? É muito bom ter mais habitantes, ver que o local está crescendo. Isso é maravilhoso. Porém, por conta disso, nós temos também os problemas. E esses problemas, eles são causados devido a esse crescimento. Então, vamos lá. O primeiro problema é a geração de poluição. Quanto mais pessoas existem, mais poluição vai ter. Como assim, tia Lidiane? Exatamente isso. Porque mais pessoas vai precisar de mais indústrias. Então, as indústrias elas vão crescer mais. E a gente sabe que algumas indústrias, né, por conta das fumaças que elas liberam, acaba poluindo o ar, como também as pessoas. E quanto mais cresce, mais carros vai ter, mais transportes públicos tem que ter. Então, tudo isso vai gerando essa poluição. Engarrafamentos. Como, Tilidiane, que o engarrafamento é causado pelo crescimento da população. Por quê? Infelizmente, gente. Por quê? Porque vai ter mais transportes, né? Se tem mais pessoas, tem mais transportes. Então, muitas pessoas hoje já têm aquela facilidade de ter o seu próprio carro, sua própria moto. Então, isso, né, faz com que venha ter mais engarrafamentos, porque poucas pessoas vão querer estar utilizando os transportes públicos, né? Então, vamos imaginando aí, cada população, cada pessoa tendo o seu transporte próprio, além de ter os transportes públicos. Aí sim vai causando isso, vai causando o engarrafamento. Violência. Violência tem a ver com o crescimento da população? Sim, infelizmente. Por quê? Né? Porque cada vez mais as pessoas elas não estão mais se entendendo, né? Cada uma está pensando em si, nos seus próprios direitos. E aí vai esquecendo do próximo. E esquecendo do próximo, vai gerando também esses conflitos. Então, muitas pessoas não entendem, né? Não compreendem o lado do outro. E aí vai causando a violência. Nós temos o desemprego, que hoje, atualmente, né, o crescimento de desemprego é muitas pessoas desempregadas, né? E isso vai ocasionando também por conta do crescimento. Se tem mais pessoas, mais população, tem que ter mais emprego, né? Essas pessoas elas precisam trabalhar, precisam, né, ter o seu salário. Para ter o seu salário, elas têm que trabalhar. Então, vai também ocasionando o desemprego. Desigualdade social. Quando fala em desigualdade social, fala nas pessoas que têm mais condições de morar, né, em um ambiente mais agradável e outras não. Infelizmente, no nosso meio social, existem essa diferença, né? Essa diferença entre a desigualdade social. Locais inadequados. Por que que o crescimento da população vai ocasionando locais inadequados? Pelo simples fato de que nem todo mundo, né, tem a sua casa própria, tem um terreno para construir a sua casa. Então, eles vão aonde, digamos assim, tem terrenos livres, vamos construir lá as nossas casas, né? Vamos morar ali. Então, o importante para eles é ter um teto, uma casa. Não importa se o local, né? E também vai pelas condições,
muitas vezes, existem pessoas que não têm essas condições, né, de ter uma moradia em um local mais adequado. E aí vão construindo aonde dá, aonde tem espaço, aonde tem a oportunidade deles construírem. E, infelizmente, né? Então vai ocasionando aí os locais inadequados para essas pessoas morarem. Saúde e educação. Infelizmente, né? Se nós temos um crescimento populacional, nós vamos precisar de mais educação, precisar de mais saúde, né? Onde é que essas pessoas elas possam estudar, ter um bom atendimento. Então, esse é um dos problemas que também a população está enfrentando, né? Tanto do lado da saúde, como do lado da educação. Infraestrutura deficiente, como assim? São estradas, né? De tanto passar por ali, vai se desgastando. E aí vai ocasionando isso aí. Aí tem a demora da reforma, né? Então, infelizmente, a infraestrutura, né, também está ligada ao crescimento, né, dessa população. Então, todos esses problemas, eles estão interligados e por isso existe uma necessidade de implementação de políticos para a sua solução, tendo em vista a melhor qualidade de vida da população e das cidades, né? Então, com o crescimento populacional, com certeza, né, nós temos que ter, né, esses cuidados e também uma solução para esses problemas que vão surgindo através do crescimento da população. Agora a gente vai para outro assunto que também está um pouco ligado, né, a o assunto que nós estávamos falando agora, que é a representação das cidades e dos espaços urbanos, que se encontra-se lá na página 54. Vamos lá. É muito importante compreender que espaço urbano e cidade, apesar de ser comumente usados como sinônimo, podem significar elementos diferentes. Espaço urbano é a mesma coisa que cidade? Você considera-se a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa, né? Não, não é. São espaços diferentes. Ó, o primeiro é constituído pela concentração de terras que estão ligados entre si, que diz respeito ao lazer, ao comércio e às áreas industrial e residencial. E justamente é isso aqui, ó. O comércio, o serviço, a indústria, o lazer, a expansão, as residências, gestão, tudo isso está ligado a um espaço urbano. A cidade, né, é uma área com grande crescimento populacional e deve ou deveria ser estabelecida com base no direito de todos. Isto é, no direito à cidade. Com isso, cria-se a associação entre os espaços urbano e cidade, pela extensão em que o cidadão ele precisa desfrutar de moradia, saúde, trabalho, educação, segurança, para ter acesso aos bens públicos, portanto, viver com dignidade. Todo ser humano ele precisa disso. Ele precisa de saúde, de moradia, educação, segurança, infraestrutura, né? Todos precisamos. Para isso, né, é necessário, né, termos essa ajuda, né, dos governantes.
Agora, né, com base em todos esses assuntos que nós tivemos, eu vou estar explicando para vocês a atividade de hoje, tá? E a nossa atividade de hoje vai estar relacionada a esses dois assuntos que eu estava mostrando para vocês. Nós vamos iniciar lá na página 53. Vamos lá. Coloquem aí na página 53. Qual é o maior problema da comunidade em que você mora, tá? Então, qual é o problema que a comunidade que você mora está enfrentando nesse momento? Como esse problema pode ser resolvido, né? De que forma esse problema ele pode ser resolvido? Aí você vai escrever de que forma pode ser resolvido. Para saber quantas pessoas existem em um país, deve ser feito um recenseamento. Explique com suas palavras como ele é feito. Lá no início do texto de vocês, da página 52, vem explicando um pouco sobre isso, tá? Você lê um pouquinho e com as suas palavras você vai explicar o que isso significa, tá bom? Liste alguns problemas que são consequência do crescimento populacional. Nós citamos aqui na nossa aula, né, que eu expliquei até um por um desses problemas que são trazidos pela consequência do crescimento populacional. Aí você vai escrever quais são esses problemas. Quinta questão. Leia o texto e observe a charte. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí você vai observar a imagem da qual está representando o texto. Na cidade que você mora, há famílias na mesma situação que essa do texto? Escreva o que você acha sobre isso. Na sua cidade, existem pessoas assim, como essa que mostra na imagem do texto, né? Pessoas morando na rua, né? Tendo que viver, né? De forma inadequadamente, né? Na rua. Então, onde você mora, existem pessoas, né? Famílias nessa mesma situação? Aí você vai responder. Agora nós vamos lá para a página 55. Coloquem lá na página 55, nossa próxima atividade. Escreva um pequeno texto sobre como é a sua cidade, tá? Você vai relatar em poucas palavras como é a cidade onde você mora, tá? Você vai descrever como é a sua cidade. Segunda questão. Faça uma lista dos tipos de comércio que existem no espaço urbano da sua cidade. Então, quais são os tipos de comércio? Padaria, shopping, deixa eu ver, lanchonetes. E aí você vai ver quais são os pontos comerciais que existem na sua cidade. Você vai escrever logo mais aqui nessa questão. Terceira questão. Observe a imagem e responda. Que problemas uma cidade com esses cenários apresenta? Tem duas imagens, tá? E aí você vai observar e você vai escrever, né? Quais são os problemas que aparecem nessas duas imagens. Se você fosse prefeito, o que faria para melhorar a cidade que você mora, né? Você vai imaginar você como prefeito. Se você fosse o prefeito de sua cidade, né? Como era que você iria resolver esses problemas que aparecem na sua cidade? Você vai escrever aí nesse espaço. O que o cidadão precisa para viver plenamente na cidade? Então, o que é que o cidadão ele precisa para viver plenamente em uma cidade? Né? No texto onde nós
estudamos hoje vem relatando um pouco sobre isso, né? Sobre o que realmente o cidadão ele precisa para viver, né, numa cidade. E aí você vai escrever, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje de geografia. Realizem as atividades com cuidado, com muito capricho, que amanhã eu estarei, né, com vocês fazendo a correção da atividade de hoje, tá bom? Então façam, que amanhã eu estarei com vocês corrigindo essa atividade. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, turminha.